Vamos para o segundo. Então, aí, quando se fala em modelo, aí me deixe falar. Estamos cansados de diagnósticos. Aí eu estou falando a voz de Brasília, do Congresso Nacional. Eu não aguento mais debater diagnóstico. Diagnóstico nós conhecemos. Isso aqui é uma definição do meu amigo Técio Fagundes Teles, que é um dos diretores lá da FENAPEF, da Federação Nacional dos Policiais Federais, que para mim é perfeita. Eu acho que aqui todo mundo sabe onde quer chegar. Não tem, aqui é o diagnóstico, tá certo? Só é possível conter a criminalidade e a violência com investimento em infraestrutura, educação, lazer, cultura, geração de emprego e inclusão social. Ao mesmo tempo, também é necessário um aparato policial bem equipado, dotado de recursos humanos, material, tecnológico, financeiro, necessário para a prevenção e repressão imediata dos delitos. Então, aonde queremos chegar, a gente sabe. O difícil é saber como fazer. Aqui, cada um aí, na sua seleção, pode incluir aqui um critério, outro, tal, etc., até porque para não ficar muito extenso. Mas isso aqui praticamente é consenso. Com isso aqui, se eu perguntar aqui quem discorda disso aqui, poucas mãos serão levantadas. Agora, como chegar? Quais modelos adotar? E como construir a consciência? A maior dificuldade, Lincoln, que nós enfrentamos é construir consciências. E aí é por onde eu queria falar para vocês. Nós hoje vivemos refém dessas práticas ultrapassadas, né, que pouco contribuem para a reversão desses índices alarmantes que nós vivemos. E aí eu vou lhe dizer, dentro da minha experiência como formulador de política de segurança pública, qual é a singela contribuição que eu posso dar a esse Congresso, que eu posso dar aos senhores gestores, de tudo que nós temos conversado aí durante esses 6 anos, já frequentando a Comissão de Segurança Pública, o Congresso Nacional, que é exatamente o próximo slide. Eu acho que esse tripé aí, e aí aplicado a cada realidade, porque a realidade de Minas não é a realidade de São Paulo, nem a realidade da Paraíba, esse tripé aí é o que cada gestor tem que ter na sua escrivaninha, para todo dia ele sentar e olhar. Qualquer política pública de segurança pública, para ser efetiva, ela tem que tratar de soluções estruturais, ela tem que tratar de investimentos crescentes e tem que tratar de ações continuadas. Nós vimos hoje aí a reclamação do doutor Miguel, não é isso? Maurílio. Doutor Maurílio, que falava exatamente disso: seu projeto é bacana, deu resultado, agora está faltando o quê? Recurso. Tem que ir buscar recurso. Política pública, recurso, financiamento, e aí a gente vê, e lamentando muito, que a segurança pública ainda, apesar de ser o segundo item em qualquer enquete de opinião pública, quando é o primeiro é o segundo, e quando você soma violência com drogas, ela ultrapassa a saúde quando é o primeiro. Mas aí você tem ações como, infelizmente, a presidente Dilma, e nós lá na comissão fizemos um cavalo de batalha disso, mas resultou pouco efeito, cortou 2,3 bilhões de reais do orçamento da segurança pública esse ano. O orçamento da segurança pública girava em torno de 10 bi, foram cortados 2,3. Na verdade, 9,7, 2,3 dá 25% de contingenciamento. Ou seja, basicamente o que era de investimento em segurança pública ficou contingenciado. Basicamente, com esse recurso se faz o custeio, né, e ações que já estavam previstas, nada inovador. Então, se há um problema que não se vislumbra solução num prazo razoável, realmente é a política pública de segurança, porque a saúde ela tem um modelo, a educação tem sido prioridade, agora na segurança pública nós temos ficado refém dessas práticas extremamente ultrapassadas, e aí a fórmula adotada nas últimas décadas tem sido a do populismo penal. O que é o populismo penal? É pegar aquela simbologia da lei, quando acontece uma chacina ou uma grande tragédia, se vem aquelas vozes, penas mais duras, punições mais severas, é hora de acabar com o bullying, a chacina do Realengo, a morte do menino João Hélio, e aí se faz aquele populismo demagógico que atrai votos, mas não se forma a consciência de que é preciso abandonar os modelos atuais. Como eu gosto de dizer, e diz o poeta, não adianta fazer remendo em tecido podre. Tem-se realmente que buscar um novo tecido e uma nova roupagem para a política de segurança pública brasileira, e essa é uma missão que tem de ser feita. Às vezes um jovem de 33 anos, e é por isso que colocaram lá,
Alguns dizem para mim que é demagogia. Eu digo demagogia, eu estou seguro que não é. Alguns podem entender que é utopia. Aí eu tenho de respeitar, porque eu acredito. Eu acredito, e às vezes dizem que por não saber que era impossível, foi lá e fez. Então, tentar a construção desses consensos para que se abandone os modelos ultrapassados é necessário, porque senão nós vamos continuar vivendo na era do populismo penal, aonde só acontecem modificações pontuais com base nesse resultado das grandes chacinas. Então, essa legislação álibi eleitoral, já falei sobre ela, não temos mais aqui o que avançar, e as soluções, volto a insistir, envolvem uma integração horizontal, que eu não vou me perder no debate aqui, explicando, cada um de vocês sabe disso melhor do que eu, uma integração horizontal entre as polícias, Ministério Público, magistratura, delegados, enfim, e uma integração vertical de União, Estado, município e sociedade civil organizada, como acontece naquelas reuniões da comunidade ali que a gente viu que está dando resultado. E aí o slide seguinte, por favor. Então, não vai muito diferente disso. Isso também vocês conhecem. Eu trouxe aqui só para que a gente pudesse concentrar bem na imagem para poder entender os passos. Dados, diagnóstico, planejar, ação, né, implementar a ação, e o monitoramento e avaliação. Hoje, nós avançamos alguma coisa, como eu disse, no diagnóstico. Nos dados, nós estamos melhorando. Na Câmara dos Deputados, nós aprovamos a lei que parece... Veja só, eu coloquei na mídia social, no Facebook, no Twitter, que eu tenho essa prática de interagir com o cidadão, e aí eu disse, olha, eu era o relator, mais uma conquista desse ano, aprovamos a lei que informatiza o monitoramento das execuções penais. E aí um jovem disse, rapaz, mas isso é tão simples. Eu digo, é tão simples, mas nunca foi posto para a legislação. Ou seja, tem um sistema de software em que você possa alimentar os dados de toda a execução penal para que esse software emita um alerta para o juiz, para o diretor do presídio e para o promotor de que determinado prazo de execução penal está para se vencer. Porque, em virtude da ausência de recursos humanos e da excessiva tecnologia hoje, acontece o que também foi reportado aqui, da entrada nos presídios e o preso se agarrando, dizendo que já cumpriu a pena e não tem quem resolva, porque nós vivemos num sistema distorcido, tá certo? Em que não se tem os recursos humanos para tanto, e quem não tem um bom advogado, o direito fica lá, quicando na frente da mesa do juiz, e não dá. E nós vivemos num sistema distorcido, e é a maior dificuldade que nós enfrentamos. E isso que tem que ser pensado, e eu queria tratar dessa realidade para vocês. Fazer um novo CPC, por exemplo, num sistema distorcido, é muito complicado. Fazer política de segurança pública, eu vou lhe dizer, porque o Ministério Público, ele entende que, às vezes, há corrupção dentro do próprio sistema, seja na polícia, seja no Ministério Público, seja na magistratura, seja na política, e, às vezes, quer legitimar ações secretas, quer legitimar investigações secretas, porque, se tomar conhecimento, pode estragá-las. E Gilmar Mendes falava sobre isso numa audiência pública lá na Câmara dos Deputados. Ele teve que dar um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, desembargador, veja a sua situação, porque o indivíduo tinha entrado no habeas corpus na Justiça Estadual, no Tribunal do Rio de Janeiro, entrou no STJ, não foi concedido, e no STF ele deu para o cidadão ter o conhecimento de um inquérito que já tinha sido estampado na página de domingo do jornal o Globo. Ou seja, aquele inquérito que é secreto, sigiloso, vaza para a imprensa, é publicado, e ao cidadão não lhe é dado o direito de ter acesso. Então, essas práticas que elas não são de má fé, elas são um viés de torcida, um pau que nasce torto, morre torto. Então, quando ela começa errada, querendo proteger a efetividade do resultado, ele acaba não percebendo que está atacando o Estado de Direito, né, e ferindo a legitimidade dessas investigações que acabam sendo derrubadas lá em cima. Então, é necessário haver esse planejamento em lugar da reatividade. Essa questão dos dados, como eu falei, tem sido melhorada, a gente tem avançado no diagnóstico. Agora, a nossa grande dificuldade, e aí parece que é da cultura brasileira, é a implementação
E a avaliação é extremamente necessária. E aí vou ficar com uma frase que é muito parecida com o que eu queria dizer e disseram aqui. A avaliação e o monitoramento serve porque, se nós não formos capazes de reconhecer os nossos próprios erros, nós estamos condenados a repeti-los. Então, avaliar e monitorar, ela tem essa função. É conhecer os nossos erros, saber que erros existem, as falhas estarão presentes, mas reconhecê-las para poder corrigi-las. Porque se nós evitamos monitorar e avaliar, ou não temos sequer a capacidade de fazê-lo, ela vai avançar. E aí peço que passe aí ao último slide. Não, ali, volta ali só um pouquinho. Então, esse sistema de informações, só tratando o tema do guarda, esse aí eu falei agora. A Guarda Municipal foi um outro grande tema que nós avançamos, depois de 9 anos, regulamentar o Estatuto da Guarda Municipal na Comissão de Segurança, e a explosão dos caixas eletrônicos, onde nós estamos querendo avançar nessa legislação, e aí é preciso chamar a iniciativa privada também. Eu não concebo que um banco que tem lucros exorbitantes, ele não tenha a capacidade, ou a vontade, ou o desejo de colocar câmaras de vigilância nas suas proximidades, da sua própria agência, dentro dela, para monitorar, né, à noite, ou nos períodos, ou os assaltos, até de dia agora, que a gente tem de dia com cara lisa hoje, principalmente lá no interior do Nordeste, e você não tem esse monitoramento. E aí sabe qual é a desculpa que é dada? É a desculpa de que é mais barato. Eles não assumem, logicamente, mas isso, a conversa em off, como se diz, tem. É mais barato hoje pagar as indenizações e os danos fruto dos arrombamentos, das explosões, do que ter que monitorar cada uma das milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de agências que existem espalhadas por aí. É muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, aonde uma concessionária, aconteceu um acidente lá com um carro com o problema do pneu do rolamento. E lá a concessionária foi e disse: olha, eu não vou fazer o recall, porque para mim é mais barato pagar as indenizações do que vem a acontecer do que eu ter que fazer o recall de todos. Aí a justiça americana agiu e disse: não, meu amigo, não é, isso aqui não é. Você não pode tratar a vida como estatística. Você não pode tratar a vida humana como simplesmente um número, uma estatística. E isso, eu acho que nessa questão das explosões dos caixas eletrônicos, nós temos que chamar a responsabilidade dos bancos para não agir só como estatística. É mais barato ou compensa mais financeiramente? Então, nós estamos trabalhando no aperfeiçoamento dessa legislação. Essa legislação é dos anos 80. Então, você não ter câmeras de alta qualidade que possa identificar o rosto do meliante, para que tenha um trabalho de inteligência para prendê-lo. Vocês são policiais, aí sabem. Se tiver um trabalho de inteligência, chega, mas sem querer, e a dificuldade no acesso é 3, 4, 5 dias, enfim. E aí, por último, por favor, o último é só uma mensagem. Essa mensagem foi do ministro Gilmar Mendes, na nossa Comissão de Segurança, durante a palestra que ele proferiu, de que é preciso quebrar as travas mentais, que depois se convertem em travas hermenêuticas e normativas, que nos têm impedido de avançar na reformulação urgente do modelo. Talvez, se nós nos despirmos desse engessamento que marca o pensamento das competências estanques, e assim poder atender o cidadão carente de justiça e segurança pública, nós vamos estar cumprindo os nossos papéis, porque aí falo agora para a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, falo para a magistratura, falo para as polícias, para o Ministério Público, para todos. As instituições que não têm sido capazes de cumprir o seu papel, a sociedade tem lhes virado as costas. Hoje nós temos uma decadência de credibilidade dos políticos, temos experimentado com outros segmentos que antes eram bem vistos na população. Hoje, a justiça criminal, o sistema penitenciário, as polícias, todos têm cada vez mais carecido dessa credibilidade da sociedade, que tem passado a virar as costas para instituições que têm falhado no seu mistério. Boas práticas existem, não há uma contaminação generalizada, e muitas vezes não chega a sequer dizer que é majoritária, mas infelizmente por um sistema distorcido, sem recursos, sem foco, sem planejamento, como eu falei naqueles 3 pilares: solução continuada, investimento crescente, é preciso sim poder avançar e ter foco, senão nós chegaremos no momento em que a segurança pública brasileira ela terá um enfrentamento muito difícil com a sociedade.
porque uma sociedade dominada pelo medo e pela violência, o primeiro a perecer é a liberdade, e a liberdade, como diz a bandeira de Minas Gerais, é um bem maior a ser defendido desde que o Brasil pensou em ser uma nação. Obrigado a todos. Para mim foi um grande prazer, um grande orgulho contar com a presença de todos vocês. E a mensagem que fica é essa: a minha presença aqui é um gesto de ouvir, de absorver e de mostrar que a mão está estendida para construirmos consensos, mediar conflitos e conseguirmos estabelecer um novo modelo de segurança pública para esse país. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Deputado Efraim, muito obrigado, mas antes de algumas palavras de agradecimento à sua presença, eu gostaria de formular uma pergunta que nos foi repassada pelo Tenente-Coronel Ronaldo, da Polícia Militar daqui de Minas Gerais, em que ele faz a seguinte pergunta: desde 1988, aguardamos pela aprovação no Congresso Nacional de importantes leis para a melhoria da atuação dos serviços integrantes do artigo 144 da Constituição Federal. Eis as principais: regulamentação do parágrafo 7º do artigo 144, lei orgânica das polícias, verba carimbada para a segurança pública, regulamentação da atuação das guardas municipais, ciclo completo para as polícias. E ele pergunta: ainda nessa legislatura será possível avançar ou aprovar algumas destas demandas ou propostas? Do Tenente-Coronel? Tenente-Coronel Ronaldo. Tenente-Coronel Ronaldo, se identifica aqui na plateia, está ali. Tenente-Coronel Ronaldo, dizer que tem uma música que diz o seguinte, lá, muito famosa, um forró nosso que diz: pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, é possível, sim, que a gente tenha avanços como reportamos aqui alguns deles. A regulamentação das guardas municipais, por exemplo, é um tema que ganhou força. E eu acho que deve avançar, até porque os municípios não podem responder à escalada da violência e do crime com a omissão e com a inércia. Eles devem chamar para si a responsabilidade e também contribuir nesse sistema de integração. A Guarda Municipal tem de ter uma feição não do policiamento repressivo, que cabe à Polícia Militar, mas o policiamento cidadão, solidário e comunitário. Tem de avançar na valorização do servidor de segurança. E aí a famosa